Olá, meu nome é Caio e hoje meu grupo vai falar sobre o porquê do Linux não ter um bom desempenho em jogos. Bom, os três principais pontos da apresentação são esses que estão aqui na tela, e uma coisa que tem que ficar claro durante toda a apresentação é que o Linux tem sim a capacidade de rodar jogos mais complexos. O porquê dele não rodar de fato ou rodar mal são outros motivos fora da capacidade do Linux que iremos falar aqui hoje. O meu motivo é a diversidade e a fragmentação de hardware. Bom, a gente sabe que o Linux tem várias versões diferentes, como o Ubuntu e o Mint, e várias dessas versões são feitas para hardwares diferentes. Então, é difícil de fazer um aplicativo ou um jogo que seja bem otimizado para todas essas versões, para todos esses hardwares. Uma analogia interessante que a gente consegue fazer é que, por exemplo, nos celulares, os stories do Instagram de celulares Android têm qualidade inferior comparados aos stories de iPhone. Isso se dá porque o Android ele é um sistema que é usado em várias marcas de celulares. E essas marcas, elas personalizam o sistema para os seus hardwares dos seus celulares. Então é, você é difícil você fazer um aplicativo que funcione igualmente bem em todos esses celulares, porque tem celulares que têm peças boas, tem outros que têm peças não tão boas, então você não consegue ter controle disso, então eles abaixam o nível de qualidade para abranger um maior número de dispositivos. Enquanto que no iPhone, todos os iPhones de uma mesma geração têm as mesmas peças e o mesmo sistema operacional sem personalização. Então você consegue extrair o máximo dessas peças para rodar o Instagram. Outro ponto sobre essa questão é que há uma falta de suporte ao hardware no Linux. Os fabricantes eles não produzem drivers bons para o Linux. E isso pode ser tanto pelo fato do Linux ser mais nichado que o Windows, não ser tão popular, e por ser custoso fazer isso pela variedade de distribuições do Linux. Mas o ponto é, drivers ruins geram problemas de compatibilidade com o sistema operacional. Então o sistema operacional ele não vai conseguir tirar todo o proveito da placa de vídeo por conta dessa limitação dos drivers de vídeo serem ruins. Então os gráficos não vão ser tão bons quanto deveriam, não, o FPS não vai ser tão alto quanto deveria. Então gera esses problemas de compatibilidade, a performance reduz e alguns outros dispositivos podem até não funcionar. Tipo, o teclado pode funcionar mal, o mouse ou até um controle que você queira conectar não vai funcionar tão bem por conta desses drivers. Então agora vou passar a palavra para o meu colega Ícaro. Eu vou abordar em como a falta de suporte pode afetar o desenvolvimento de jogos no Linux. Primeiro a gente tem que entender do porquê a maioria dos jogos são projetados para o Windows. Como a gente pode ver aqui, o Windows, a Microsoft, é líder isolado no mercado de desktop. Então, obviamente, visando um público maior, você como um desenvolvedor, você vai é, projetar o seu jogo para aquele que é o líder, ou seja, o Windows. E não só isso, o Windows também é um líder estabelecido na indústria de jogos hoje. Além disso, a gente também tem a questão das plataformas de jogos. Por exemplo, as ferramentas e motores de desenvolvimento de jogos como a Unreal e a Unity, que são as maiores que a gente tem hoje no mercado, oferecem suporte muito maior para o Windows, tornando mais fácil para os desenvolvedores criar jogos para esse sistema operacional. Então, visando atingir esse mercado que é defasado, ou seja, o mercado de jogos no Linux, algumas empresas e plataformas de distribuição de jogos, como a Steam e a Epic Games, já estão trabalhando para trazer jogos nativos para o Linux. A Steam, por exemplo, trouxe Hollow Knight, Dota 2, a Dota 2 sendo da própria Valve, The Witness, Civilization 6, entre outros. Né? E, mas não só isso, como a Steam também projetou uma plataforma chamada Proton, que ela é da Steam, né? E ela meio que permite que jogos que são exclusivos para o Windows também possam ser jogados no Linux. Então isso já é um avanço muito significativo. Aqui eu coloquei o link também para quem quiser dar uma olhada. E por último, a gente tem a questão do código aberto. O código aberto também pode, talvez, influencie, né, nessa questão do desenvolvimento de jogos no Linux. Em como isso pode acontecer? É, o desenvolvimento de jogos, muitas vezes, requer o uso de plataformas de código fechado. E isso pode ser até uma política da própria empresa. Por exemplo, até visando, na real, competição entre as empresas. A Nintendo faz muito isso, ela quer o produto para si, então ela usa muito isso do código fechado.
E além disso também, né, a gente tem a questão dos muitos jogos serem que são jogos que mais movimentam o mercado hoje, que são os jogos competitivos online. E esses jogos necessariamente precisam ser de código fechado para evitar trapaças e cheating, por exemplo. Então, sabendo disso, eu coloquei aqui 3 exemplos de como o código aberto pode afetar é, negativamente o desenvolvimento de jogos, visando o mercado, né? E como o código aberto também pode afetar positivamente o desenvolvimento de jogos. E eu acho isso aqui o mais interessante, que é a acessibilidade e a customização, ou seja, melhoraria o contato com a comunidade e aumentaria a comunidade daquele jogo e provavelmente venderia mais também, né? Então, assim, é uma questão que o código aberto pode favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento do jogo. Mas é isso. Agora eu vou passar a palavra para João. Algo que torna difícil o bom desempenho do Linux em jogos é a questão das bibliotecas gráficas. E primeiro a gente vai entender como é que funciona uma biblioteca gráfica. Aqui do meu lado eu tenho três, o DirectX, o Vulkan e o OpenGL, que são um conjunto de APIs para que os jogos se comuniquem com as partes gráficas do sistema. A gente primeiro precisa entender que quando um programa ele é criado, ele é feito para interagir com o ser humano por botões, barras de navegação, telas e etc. Mas o que acontece se esse programa ele quiser interagir com outro programa? Para isso que servem as APIs. A Application Programming Interface ela é um canal de comunicação que os programas de computador utilizam para conversar entre si. Então, se uma aplicação, quando ela está rodando, que ela, para instruir o que deve ser desenhado na tela, no Linux, por exemplo, ela manda as instruções diretamente para o OpenGL e o OpenGL ele fica responsável por fazer as chamadas do sistema Linux. Porém, o que acontece se uma aplicação for criada nativamente para o Windows? Aí a gente vai ter um problema de portabilidade porque não há syscalls do Windows no Linux. Então a gente precisa solucionar esse problema. E para isso a gente vai entender como é que funciona as duas syscalls em ambos os sistemas. Aqui temos o do Windows, todas as aplicações ela têm acesso ao kernel 32, o kernel base e o NTDLL, que ficam responsáveis por transferir o processo do modo usuário para o modo kernel. No Linux acontece semelhante, a gente vai fazer aqui a procura do syscall IDT64 na tabela de syscalls do Linux. Então, vocês percebem que a gente poderia interceptar, né, essa troca aqui do syscall da aplicação do Windows e de alguma forma traduzir para o Linux. Isso é realmente possível através do Wine, que é um programa que ele detecta essa mudança e intercepta e faz a tradução. Literalmente, ele traduz. Ele não emula um sistema Windows no Linux. E é justamente isso que significa a sua sigla, né? Wine is not an emulator. Então, como é que ele realiza isso? Aqui a gente tem a aplicação do Windows rodando no Linux kernel. Tem aqui as bibliotecas gráficas do Windows, do kernel 32 e tudo mais. E quando a gente vai fazer o plugin dessa syscall, o Wine ele vai interceptar e vai fazer a tradução aqui com algumas bibliotecas que ele já tem nativa, então já traduzida para otimizar o processo, né? Mas a gente tem um problema, porque não são todas as operações que já estão traduzidas ou são possíveis de ser traduzidas diretamente. Então, o que é que o Wine vai fazer? É implementar essas chamadas de sistema Windows no Linux a partir de uma combinação de operações do Linux, né, combinadas. E aí a gente fica meio assim na dúvida porque podem ser 3 operações, 10 operações ou 200 operações, não dá para saber. E é justamente isso que torna as aplicações do Windows no Linux com um péssimo desempenho, né, porque isso vai demorar para ser executado, essa transferência. O próprio processo de tradução já deixaria o processo mais lento, né, a aplicação mais lenta, mas ainda tem essa questão da tradução. Então, aqui ao lado a gente tem um código de baixo nível, que representa justamente essa tradução aqui da troca do kernel 32 para o POSIX, para rodar a simulação nativa. A gente tem aqui o Hello World executável, a gente vai passar a string para o printf, através do runtime do Windows, que é esse daqui, um runtime universal. E aqui nessa parte que a gente converte para a Application Binary Interface do Linux, e a gente pode realmente fazer esse syscall real do Linux utilizando a libcso. E aí continua escrevendo barra média de saída, apontando ele para o hello. Mas esse é um código simples. Com aplicações mais complexas, jogos com Ray Tracing, por exemplo, essas operações ficam muito ineficientes, o que torna aplicações do Windows com péssimo desempenho no Linux. E, infelizmente, a maioria dos jogos utilizam o DirectX, por exemplo, que é uma aplicação nativa do Windows, para poder fazer a renderização dos gráficos. E
Pela popularidade do Windows, o Linux acaba ficando meio de lado e as aplicações criadas nativamente para o Windows ficam de lado. E mesmo com esse tradução feita pelo Wine, não permite o mesmo desempenho do Windows.